Project Tool é um sistema web de gerenciamento de projetos. Ele oferece controle em tempo real das atividades, integração das equipes e controle avançado de custos em projetos, acompanhando a dinâmica do seu dia a dia. EAP – Estrutura Analítica de Projeto ou Produto. A estrutura analítica do projeto ou produto é uma forma de quebrar um grande problema em problemas menores, mais facilmente gerenciáveis. Você já deve ter ouvido falar dela como WBS. Sua designação em inglês é Work Breakdown Structure, traduzido literalmente como estrutura de divisão de trabalho. O simples fato de obrigar o gerente de projetos a pensar em uma estrutura de trabalho já vai montando um mapa mental do que deve ser feito para que o projeto obtenha sucesso. O escopo e a EAP são apresentados no sistema Project Tool como uma sequência operacional. Isto tem por objetivo simplesmente favorecer o entendimento e a simulação de um processo de planejamento de projetos. Mas na verdade, eles se retroalimentam. A EAP e o escopo são desenvolvidos em paralelo e formam um mecanismo que permite uma melhor visão sistêmica do que deve ser feito. As estruturas elaboradas através do desenvolvimento das EAPs também são chamadas de pacotes de trabalho. Estes pacotes da EAP serão os agrupadores das atividades e dividem-se em entregáveis. Esses conceitos ficarão mais claros quando começarmos a desenvolver um cronograma do projeto. Um exemplo muito didático de como deve funcionar uma EAP é a construção de uma casa. Vamos tentar reproduzir o pensamento do gerente de projetos nesse exemplo. Temos um problema grande, uma construção de uma casa. Como podemos quebrá-lo em problemas menores? Este projeto poderia ser quebrado em projeto arquitetônico, licenciamento, empreiteiro, fundação, estrutura, laje, telhado, paredes, portas e janelas. Se houver necessidade, essa estrutura ainda pode ser quebrada em estruturas menores. Não significa que um projeto detalhado, quebrado em níveis menores, tenha maiores chances de sucesso. Haverá maior controle, mas lhe tomará tempo para o gerenciamento. Pense em projetos de forma simples, não tente complicar se não houver verdadeiramente essa necessidade. Para fins de demonstração, quebraremos este telhado em estrutura e telhas. Veja só como a EAP está agora desenhada na tela do sistema. Recomenda-se que os itens da EAP sejam designados como substantivos, nomes, conforme o exemplo anterior. Este exemplo aborda um caso em que quase todos têm uma ideia de significado de cada um dos elementos desta EAP, mas raramente será assim. Geralmente, pessoas com menor envolvimento técnico em seus projetos, independente de qual o seu mercado de atuação, poderão ter dificuldades em relação ao que significa o nome de seu pacote de atividades. E em muitos casos, ainda, o significado de cada pacote pode ser nebuloso, inclusive para membros de sua equipe de projetos. Em função disto, existe o dicionário da EAP. O preenchimento deste dicionário permite a explicação da designação de cada um dos pacotes de trabalho. Este preenchimento pode ser feito tanto através da janela de EAP ou através da janela de escopo. O que for preenchido na EAP será automaticamente aplicado como uma estrutura base do cronograma, afinal, são os pacotes de trabalho. Você pode organizar sua estrutura de forma a permitir uma melhor visualização e organização. É possível mudar a ordem dos pacotes e alterar a sua organização entre vertical e horizontal.
Para saber mais sobre o sistema, inscreva-se em www.projecttool.com/vídeos. Muito obrigado por sua atenção.